Olá a todos! Para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo e está gostando do canal, se inscreva aqui, deixe o seu comentário, sua sugestão de tema, sua crítica, que isso me ajuda a crescer cada vez mais. Como disse Aldo Huxley, autor do livro Admirável Mundo Novo, todo excesso traz em si o germe da autodestruição. E é com base nessa frase que eu venho trazer o tema de hoje, que é quando a dor emocional leva à autodestruição. É um tema polêmico, é um tema urgente e é um tema que demanda reflexão de todos nós. Qual é o critério que eu uso para escolher o tema da semana? Eu procuro escolher temas que estejam em voga no momento, tanto na mídia quanto nas vivências profissionais que eu tenho. E eu venho percebendo nas últimas semanas que o comportamento de autodestruição vem crescendo cada vez mais. Isso não só entre adultos, mas entre crianças, entre adolescentes também. Então, nós vamos tentar entender quais são os fatores que levam a pessoa à autodestruição. Porque, assim, os comportamentos autodestrutivos, eles geralmente são inconscientes. A pessoa, ela precisa de uma estratégia para amenizar uma dor. Então, o que acontece? Quando nós passamos por uma situação que para nós é traumática, ela vai gerar uma ferida emocional. E consequentemente um trauma. E assim é muito particular. Algo que para mim é traumático, para outra pessoa pode não ser. Por isso que nós não podemos julgar. Por isso que cada caso é um caso. E a partir do momento que a pessoa passou por uma situação que gerou um trauma, ali formou uma ferida emocional. E é inconsciente, ela não tem noção daquilo. Então, sempre que ela passar por situações parecidas com aquela que gerou esse trauma, ela vai precisar de uma estratégia para amenizar essa dor. E essas estratégias são as mais variadas possível. Pode ser uma estratégia não tão nociva quanto comer, ela vai lá e devora uma caixa de chocolate, quanto as mais nocivas, que é a tentativa de suicídio, que é a automutilação, que é o consumo de substâncias psicoativas. Então, as pessoas usam essas estratégias de autodestruição como uma forma de camuflar dor emocional, como uma forma de tentar curar essa ferida que dói. Mas não vai adiantar, porque esse prazer é momentâneo. Então, a pessoa passou por uma situação que gerou ansiedade. Aquilo ali diz respeito a um trauma que ela tem. Diante de situações que gerou estresse, que gerou ansiedade, que gerou frustração, é normal nós utilizarmos estratégias de enfrentamento. Então, seria alguns comportamentos ou algumas coisas que a gente faz que ajuda a aliviar esse estresse. O problema está nos excessos. Então, diante de um estresse, você sai para correr, sai para caminhar, você vai e compra alguma coisinha, você vai e come alguma coisinha que te traz aquele alívio, você vai tomar uma cerveja. Gente, isso é normal, né? Nós somos seres humanos, passamos por momentos difíceis e precisamos de alguns compensadores, né? Precisamos de algumas coisas que tragam alguma alegria naquele momento de estresse, de frustração, de tristeza. Como eu falei, o problema está no excesso, o problema está em estratégias nocivas, em estratégias que podem ter uma consequência grave. Então, se você utiliza estratégias que não vai causar nenhum mal para você, de forma física, de forma emocional, que não vai mexer com a sua integridade nem do outro, não tem problema nenhum. Então, qual a origem dos comportamentos que levam à autodestruição? São os traumas. Então, são traumas que podem ter origem lá na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta. E é muito variado, porque isso vai dizer respeito à vivência de cada um. Como nós temos vivências particulares, o que pode ser traumático para mim, para outro pode não ser. Então, varia desde um bullying na escola, uma situação de prova na escola, que gerou um trauma, a perda de um ente querido, a separação de um casamento, enfim, os fatores, né, que pode levar a um trauma são os mais variados possíveis. E aí as reações também são muito variadas. É muito comum pessoas que sofreram bullying na escola, na infância, na adolescência, isso gerar uma ferida emocional tão forte que faz com que na vida adulta ela se sinta desprotegido, ela tenha autoestima baixa,
e ela perceba que ela não é digna de ser feliz, ela não vai conseguir ser ninguém na vida. Então, consequentemente, o que ela pensa? Ah, não sou ninguém mesmo, não valho nada mesmo, então eu tenho que ferrar com tudo. E é onde ela começa a desenvolver hábitos, começa a desenvolver vícios que podem levar à autodestruição. Então, é um exemplo do que uma vivência negativa lá na adolescência, na infância, pode ter consequências drásticas na vida adulta. Então, quais são os sinais da autodestruição? Quando você percebe que a pessoa, ou você começa a ter uma autopercepção de que você desenvolveu hábitos, de que você desenvolveu vícios que tá te fazendo mal, que tá mexendo com a sua rotina, que tá atrapalhando a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida social, com os amigos. Então eu vou trazer agora alguns tipos de comportamentos, alguns hábitos que levam à autodestruição. Então, primeiro, reação negativa ao sucesso. Aquela pessoa que ela tem uma autoestima tão baixa que ela pode fazer a melhor coisa do mundo, ela pode ser o melhor profissional, ela pode ser a melhor mãe, o melhor pai, a melhor esposa, enfim, que ela não consegue perceber o valor que ela tem. Então, aquela pessoa que se rebaixa, que se pune o tempo todo, não aceita elogio. Quando você vai elogiar, ela muda de assunto. É aquela pessoa que se autoflagela simbolicamente o tempo todo. Então ela se recrimina. A autorrecriminação leva também à autodestruição, porque ela vai sentir que ela não é digna de ser feliz, ela vai sentir que ela não é digna de sucesso. A outra forma de autodestruição é a autossabotagem. É aquela pessoa que quando alguma coisa boa acontece na vida dela, inconscientemente que ela pensa, vai dar errado mesmo, deixa eu cagar com tudo, deixa eu arregaçar com tudo. Então por que as pessoas se autossabotam? Porque lá na infância ela viveu vínculos familiares não coesos, vínculos instáveis, ela não foi desenvolvido aquela noção de futuro, de continuidade para a vida. Então, automaticamente, ela pensa assim, eu comecei um relacionamento, mas não vai dar certo mesmo, então vou fazer alguma coisa para acabar com tudo, e é inconsciente. Ela está num trabalho, ela começa a ter comportamentos negativos de forma a provocar uma demissão. A outra forma de autodestruição é aquela pessoa negativa. Sabe aquela pessoa que, o mundo me odeia, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que chega num lugar, nada tá bom, ela não consegue ver as coisas boas da vida. Ela pode estar num dia ensolarado, num lugar maravilhoso, ela vai estar reclamando, ela vai estar se queixando, ela vai estar se vitimizando, ela não consegue entender que para ela sair do buraco, ela tem que fazer alguma coisa. Então ela fica naquela é como se ela estivesse patinando na lama, ela não consegue sair daquilo. E ela não faz nada para conseguir sair. É como se fosse a única forma de vida que ela tem. A única forma de entender a vida é reclamar, é se martirizar. A outra forma de autodestruição seria a agressividade descontrolada. Então aquela pessoa que de repente ela explode, ela não consegue lidar com uma situação de uma forma madura, de uma forma assertiva, ela não consegue ouvir, ela simplesmente explode, ela quebra tudo, ela joga tudo pro chão. Então é aquela pessoa que não consegue manter um vínculo duradouro no trabalho, porque ela vai explodir, ela vai xingar todo mundo, ela vai ser demitida. É aquela pessoa que não consegue manter um vínculo amoroso, porque ela de repente explode, ela não consegue conversar. Simplesmente ela surta e ninguém aguenta ficar perto dela. Então são pessoas que tendem a estar sozinhas, porque é uma bomba relógio, a qualquer momento ela pode explodir. E isso causa um mal muito grande para ela, porque depois que passa, ela se arrepende, ela se autoflagela, ela sofre, mas aí é tarde. Então é aquela pessoa que não consegue pensar antes de agir. Ela age para depois pensar. Então também, com o tempo, ela vai se autodestruindo. A outra forma de autodestruição seria o abuso de substâncias, que eu falei que são os vícios, né? Então a pessoa lá na infância, na adolescência, ela sofreu um trauma. E quando ela percebe que a substância psicoativa traz um alívio para aquele problema, naquele momento ela vai usar.
E aquilo passa rápido, ela vai consumir mais, ela vai consumir mais. E aí vem a tolerância, que é o que? A pessoa tem que aumentar cada vez mais a dose e o tipo de substância. Consequentemente, ela vai entrar num ciclo de vício, ela não consegue mais sair. E a outra forma de autodestruição seria a automutilação, que é uma das mais graves. Então, por que as pessoas precisam provocar essa dor física para camuflar essa dor emocional? Porque foi gerado um trauma que para ela foi tão sofrido, foi tão danoso, não foi trabalhado, que sempre que ela se depara com uma situação que causa essa dor emocional, a estratégia que ela tem, isso é tão sofrido para ela, que a única estratégia que ela tem de gerar um alívio é machucar o corpo. E não é só se cortar, tem pessoas que se beliscam, tem pessoas que arranham, tem pessoas que puxam os cabelos e tem pessoas que chegam ao limite, que é se cortar com gilete, com faca, com alicatinho de unha, enfim, as pessoas usam dos mais variados, né, artifícios para provocar essa dor emocional. Então, o que fazer quando você tem essa percepção de que você está desenvolvendo comportamentos autodestrutivos, está tendo atitudes que estão levando você à autodestruição, ou quando você percebe alguém da família, alguém próximo tendo esse tipo de comportamento? Gente, é hora de correr. Não pode esperar, porque um dia que você demore para buscar ajuda pode ser tarde. Então, a gente vê muitas pessoas que demorou assim horas para procurar ajuda e acabou cometendo suicídio. Então, que tipos de comportamentos você pode estar percebendo que está atrapalhando a sua rotina profissional, familiar, amorosa, social, em você ou em pessoas que você conheça e que pode estar levando a uma autodestruição. Gente, pode ser um comportamento que a gente acha assim, ah não, é uma coisa normal, é para socializar, a pessoa ela tem que todos os dias tomar tanta cerveja ou tanto de bebida alcoólica, é para relaxar, tá? É para relaxar. Só que isso, ela pode estar no ciclo ali de autodestruição. A pessoa todo dia ela tem que comer alguma coisa ali e tal, uma quantidade de tal alimento para aliviar. Então, assim, tudo que a gente faz para aliviar uma ansiedade, para aliviar o estresse, para aliviar uma ferida emocional, pode perder o controle. E é nessa perda de controle que mora o perigo, porque é aí que a pessoa ela precisa, ela sempre que ela passar por aquela situação estressora, ela vai precisar desse tipo de substância ou desse tipo de comportamento para aliviar. E é aí que ela pode perder o controle. E o que a gente fazer, então, para se autoajudar ou para ajudar o próximo? É buscar ajuda. É perder esse preconceito em relação à consulta psiquiátrica, é perder o preconceito em relação à ajuda psicológica. Gente, se você perceber que tá saindo dos trilhos, que tá bebendo demais, que tá comendo demais, que tá começando a usar substância psicoativa, a pessoa lá fez um quartinho ali para camuflador, se arranhou, tem pessoas que se bate a cabeça na parede, que tem que dar soco na parede, provocou algum tipo de dor, a pessoa tá se autoflagelando de alguma forma, tá se auto-sabotando, a gente corre, não espera.